Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje, você vai ouvir 7 histórias que vão mexer com a sua imaginação e te deixar arrepiado. Primeiro, vamos conhecer uma família que comprou um sítio antigo, apenas para descobrir que o lugar era assombrado por uma presença inquietante. Em seguida, ouviremos o relato de um estudante de enfermagem que teve um encontro sobrenatural no hospital com alguém que não deveria estar lá. E por último, a assustadora experiência de uma jovem que viu a sombra de um homem misterioso em sua casa e descobriu que ele poderia ser muito mais do que apenas uma sombra. A casa mal assombrada. Minha família havia comprado um sítio muito antigo na cidade de Pinhal do Sudoeste, onde corria uma história na cidade de que a antiga dona da casa havia sido assassinada pelo seu ex-amante a punhaladas dentro de um dos quartos, sendo por esse motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém deu muita importância ao fato, pois achávamos que era coisa de caipira. Já na primeira noite, eu que era completamente incrédulo, passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal conta pelo Brasil afora. O sítio era bem grande e antigo com uma aparência sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo, nem o banheiro. Por isso à noite eu tive que dar a volta pela casa para conseguir tirar a água do joelho. Quando saí para ir ao banheiro, dando a volta pela casa, pude perceber alguém parado próximo a um arbusto me observando. Levei um susto e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que pude e enfiei-me embaixo dos lençóis. Depois passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal, até que em um determinado momento tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Quando amanheceu o dia não contei nada a ninguém. Durante o dia, tudo estava correndo normalmente vez ou outra, víamos algum animal andando pelas árvores ou colhendo frutos no chão, nada mais que isso. A tarde passou e a noite chegou novamente para o meu temor. Terminamos nossas tarefas, tomamos banho, jantamos, ficamos conversando um pouco e fomos dormir. Quando era aproximadamente 2 horas da manhã, acordei assustado novamente com o mesmo barulho da noite anterior. Eu tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e como não havia iluminação elétrica no sítio, o sítio era bem antigo, mesmo. Minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor, sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém passava diante do meu quarto. Em certo momento, percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse minha mãe, e pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo e tinha um sofá velho no quarto dos meus pais. Sendo que achei que minha mãe deixaria eu dormir lá, já que esta seria a nossa última noite naquele sítio velho e bizarro. Assim que alcancei minha mãe no corredor eu a toquei pelo ombro, e tomei um susto enorme, pois não era a minha mãe, era uma outra mulher em estado de decomposição. No lugar de seus olhos, percebi apenas manchas de sangue. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto, joguei-me em cima da cama, e aquela figura monstruosa estava parada na porta do quarto olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém ouvi seu grito, chamando meu pai. Quando olhei novamente em direção à porta, já não havia mais ninguém. Segundos depois entraram o meu pai e a minha mãe no meu quarto, e eu contei o que havia acontecido, mas eles não se importaram muito, não acreditando na história. Então o meu irmão contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto, sendo que ele achou que fosse minha mãe, e a chamou, mas quando ela virou ele percebeu que não, que era uma mulher velha e feia com o rosto pálido que parecia que ela estava morta. Parece que quando meu irmão contou essa história, meus pais perceberam que não era invenção, e nem tampouco sonho, ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois pessoas não poderiam compartilhar o mesmo sonho. Nós ficamos com aquela casa cerca de 3 anos, até que de tanto eu não ir,
Meus pais resolveram vender o sítio, mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre, e nunca me esquecerei daquela experiência horrível que passei em minha vida. A última visita. Quem é realmente amado e querido pode, mesmo não sabendo, receber a visita de alguém especial, mesmo que este esteja no além. Estava eu no HC, Hospital das Clínicas de São Paulo, na unidade de oncologia, durante meu estágio da faculdade de enfermagem. Era um dia de junho, aproximadamente 7h30. Chovia. Estava conferindo os prontuários dos pacientes, anotando sobre suas patologias para estudo, quando passei na porta do quarto do Sr. J, e percebi um jovem que conversava alegremente com o paciente, que tinha um câncer hepático, e era caracterizado como paciente terminal. O jovem tinha mais ou menos 20 anos, e usava uma jaqueta cor verde escura, com um tipo de bombeta na cor vinho, e longas costeletas, além de um sorriso muito alegre e carinhoso com o Sr. J. Era muito cedo para visitas, mas não estranhei pelo fato do paciente ser terminal, e às vezes, o enfermeiro liberava visitas fora de hora, apesar de desde a hora que cheguei ter a porta do quarto sob minha vista. Uns 30 minutos depois, fui até o quarto do paciente, e este diz com alegria que receberá uma visita muito querida, que tinha vindo de longe, seu neto Anselmo. Bem, às 9h30, o Sr. J faleceu, e assim que a família chega, após ser avisada do fato, percebo muita tristeza, e todos choram demais, quando ouço a seguinte frase: ele morreu aqui sozinho, sem ninguém ao seu lado. Me aproximo e conto que ele não estava sozinho, que havia um rapaz com ele de nome Anselmo. Nesse momento, todos param de chorar, e me olham perplexos. Achei que eles estavam assim devido ao choque da morte, e ainda descreve a aparência do moço, quando uma senhora pega meu braço, e pálida, diz: por favor, meu filho, não brinque com esse coração desse jeito. Meu filho, Anselmo, faleceu há 5 anos, em um acidente de carro, e me abraçou, chorando. O amor entre as pessoas vence a barreira do além, mesmo que seja para realizar uma última visita. A velhinha do cemitério. Este fato já aconteceu há algum tempo, quando eu ainda era pequena, mas eu nunca mais esqueci. Era dia de finados e estávamos eu, minha irmã e minha mãe fazendo uma visita ao cemitério, como todos fazem nesse dia dedicado a homenagear os mortos. Eu sempre gostei de ir a cemitérios e colocar flores nos túmulos de desconhecidos, e neste dia fiz minha mãe ir como de costume. Aproveitamos para visitar o túmulo da irmã da minha mãe, que havia falecido quando ainda era bebê. Colocamos as flores, visitamos alguns túmulos e íamos saindo do cemitério quando notamos que tinha uma velhinha vestida com roupas bem antigas sentada em um túmulo. Notei as roupas bem antigas, mas no entanto achei normal porque minha bisavó vestia esse tipo de roupa também. Coisa de pessoas mais antigas. Ela estava sentada num túmulo pedindo moedas. Quando passamos por ela, a minha mãe resolveu dar uma moeda à velhinha. Então nos viramos para dar a moeda, e cadê a velhinha? Ela havia desaparecido e o cemitério não estava muito cheio. Olhamos em volta e nada dela. Aí resolvemos olhar o túmulo, e qual não foi nossa surpresa quando notamos que a foto do túmulo era da mesma velhinha que estava ali sentada pedindo moedas. Olhamos assustadas uma para a outra, mas resolvemos ir embora. Até hoje essa história me intriga, porque nós 3 a vimos como uma pessoa de verdade. E também vimos juntas a foto do túmulo mostrando que era aquela velhinha que estava sentada pedindo moedas. Agora, por que será que aquela velhinha depois de morta estava ali pedindo moedas? A vidente. Bom, aí vai um fato que aconteceu na minha família. A tia-avó do meu pai, Dona Carmen, era uma vidente dessas que leem a mão e veem o futuro das pessoas. Ela era muito famosa e morava em São Paulo. Certa vez, veio um homem do Rio de Janeiro se consultar com ela. Ele disse que tinha perdido tudo. Seu dinheiro, sua namorada, e que sua vida estava muito ruim.
Então, ela falou que tudo ia voltar ao normal, a namorada dele ia voltar para ele, e sua vida ia melhorar. Então, contente com a resposta, o homem falou que se tudo aquilo acontecesse, ele voltaria para São Paulo e lhe traria uma televisão a cores como agradecimento. Naquela época, eram poucas as pessoas que tinham televisão a cores, pois era muito caro e era a última novidade. Então ela falou: está certo, mas não se esqueça de trazer a TV. Eu vou cobrar, hein? Ele se despediu e voltou para o Rio de Janeiro. Algum tempo depois, tudo que a vidente tinha falado aconteceu. Ele voltou a ter dinheiro, namorada, etc. Mas se esqueceu de levar a televisão para ela. Passaram-se uns 2 anos, o homem estava caminhando na cidade do Rio de Janeiro, quando encontrou Dona Carmen. Ele ficou muito surpreso e disse: olá, Dona Carmen. Há quanto tempo? E aí, tudo bem? Disse ela. Muito bem, e a senhora, o que está fazendo por aqui? Muito bem, mas então, lembra que você foi se consultar comigo lá em São Paulo? E aí, aconteceu tudo o que eu falei? Aconteceu sim, tudo do jeito que a senhora falou. Que bom. Mas e a televisão que você prometeu levar para mim lá em São Paulo? Puxa vida. É mesmo, eu me esqueci. Mas eu levo semana que vem, prometo. Respondeu o homem. Então está bem. Tchau. Tchau, Dona Carmen, foi um prazer revê-la. Uma semana depois, o homem vai a São Paulo para levar a televisão para a vidente. Quando ele chega na casa dela, toca a campainha e uma moça atende. Bom dia, eu vim trazer esta televisão para a Dona Carmen. Mas como? Carmen é minha mãe, e já morreu há 1 ano e meio. Diz a moça. Não pode ser. Eu encontrei com ela no Rio de Janeiro semana passada. Mas minha mãe já morreu faz 1 ano e meio, eu já falei. Nessa mesma hora, o homem desmaiou e foi levado até o hospital. A visão e a sensação. Certa vez eu estava em um momento depressivo, sem gosto por nada, muito triste com tudo o que estava me acontecendo, e com uma imensa vontade de chorar. Sentei em frente ao computador e, conversando pelo MSN com uma grande amiga, essa vontade se transformou em choro, misturado a algumas sensações estranhas, como se eu estivesse ligada a um universo paralelo, e transitasse pelos dois, mas sem coordenação para tal. Senti muito frio, frio mesmo. Via paredes de azulejos claros desenhados. Parecia um banheiro ou cozinha. Essas sensações vinham muito lentamente, e eu transitava por elas, e voltava à minha realidade, na frente do computador. Fui aos poucos contando para essa amiga o que estava acontecendo, e ela me apoiou, pediu para que eu me concentrasse, e eu fui dizendo o que acontecia. Era como se eu estivesse nesse lugar. Sentia frio, chorava muito, chorava também em frente ao computador, e de repente tinha uma tesoura em minhas mãos, e eu enfiava uma dessas pontas no pulso, cortando. E sangrava, sangrava muito, e eu chorava muito mais. Até que perdi a noção do tempo e voltei apenas para minha realidade, em frente ao computador, conversando com minha amiga. Pedi a ela que pesquisasse algum caso de suicídio assim, mas nenhuma de nós encontrou. No final de semana, conversando com meu irmão mais velho, descobri que a mãe da minha avó se suicidou desse jeito. Ela ficou depressiva com a morte do meu avô, alguns anos antes, e se suicidou. Isso aconteceu em 1933, 3 anos depois da morte do vovô. Isso eu não sabia. Foi macabro. A visita da amiga. Eu tinha uma grande amiga, seu nome era Carla. Nos conhecemos quando tínhamos 8 anos e fazíamos catequese numa igreja perto de nossas casas. Desde o começo, jamais nos desgrudamos. Foram 10 anos de amizade, de 1997 a 2007. No dia do meu aniversário, dia 28 de maio de 2007, ela me buscou em casa cedinho. Passei o dia com ela fazendo bagunça em sua casa. De repente, eu estava no computador e ela deitada na cama. Estávamos ela, eu e o primo dela, e de repente me deu um vazio no coração. Eu levantei, do nada, e abracei ela bem forte. Jamais esqueço aquela sensação.
Foi um abraço tão amoroso. Ela disse: "O amor, que foi?" E eu respondi: "Nada", deu um vazio. Ela me disse então: "Fica tranquila, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei com você, viu, maninha?" Até arrepio quando me lembro. Aí, no mesmo dia do meu aniversário, eu disse para ela não andar de moto. Ela estava fazendo gracinhas na moto de um amigo nosso e eu a adverti, porque ela não tinha carteira de habilitação, e tal. Mais ou menos um mês depois, no dia 20 de junho de 2007, eu recebi um telefonema da irmã dela, avisando que ela havia sofrido um grave acidente de moto. Ela ficou 20 dias na UTI, e acabou não resistindo e morreu. Partiu no dia 11 de julho de 2007, deixando todos com muita saudade. Ela tinha 18 anos. Depois do acontecido, entrei em depressão, e a partir daí minha mediunidade se desenvolveu mais ainda. Mas eu nunca falava, via ou ouvia ela. Só outros espíritos. Até que no dia do meu aniversário desse ano, 2008, eu deitei para dormir no dia anterior e pedi muito a Deus para sonhar com ela. No dia do meu aniversário, eu meio que dormindo e meio acordada, senti um abraço, tão forte e amoroso quanto de um ano antes, e ouvi ela dizer: "Feliz aniversário, maninha, eu te amo." Então eu a vi, e ela foi sumindo na minha frente. Sinto que se há vidas passadas, a gente já se conhecia de muitas. E se existe reencarnação, algum dia iremos nos encontrar novamente. A visita do demônio. O que o sobrenatural reserva para nós é uma surpresa. Nunca se sabe o que poderá acontecer no próximo instante. Sempre gostei muito de ouvir o relato de pessoas que já presenciaram algo sobrenatural. Nunca duvidei desse mundo misterioso onde muitas coisas sem explicação acontecem. Porém, nunca em minha vida havia relatado algo sobrenatural, até que um dia tive uma experiência inesperada. Eu estava no segundo ano do ensino médio, tinha 16 anos, e como em todas as manhãs, eu levantava às 6h30 da manhã para ir ao colégio. Foi em um dia normal que acordei 15 minutos antes do relógio despertar para levantar. Achei estranho, pois fui despertada por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão da cozinha, como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar, e depois a soltasse novamente promovendo aquele barulho. Aquilo despertou minha curiosidade, afinal, quem estaria brincando com uma bola àquela hora da manhã? Meu irmão era pequeno na época e naquele horário ele já estava no 10º sono. Levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa, e lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. Moro no sul e no inverno a tendência é o dia clarear mais tarde. Tentei então acender a luz da cozinha ainda ouvindo o som daquela bolinha quicando no chão. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Isso até é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes e quando está muito frio elas não acendem de primeira. Mesmo com a luz piscando, não conseguia identificar ninguém na cozinha, afinal, era uma cozinha grande. O estranho foi que no momento em que liguei a luz, a bolinha parou de quicar. Como eu ainda estava sonolenta, resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Para minha surpresa, quando me deitei novamente, o barulho da bolinha recomeçou. Ah não, daí já era demais. Meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Resolvi não ligar para o barulho, aquilo deveria ter uma explicação bem lógica, e como já estava na hora de levantar, fui tomar banho e me arrumar para ir ao colégio. Quando estava prestes a sair de casa para a aula, resolvi ir até o quarto da minha mãe. Tentei acordá-la e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha, sendo que ela não deu ouvidos e disse que aquele som devia vir da casa do vizinho. Tentei me convencer do mesmo. Quando fechei a porta de casa, olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento,
Não passava nenhum carro na rua e as casas estavam todas com as luzes desligadas, apenas um vento, bem misterioso. Não dei importância, pois ainda era cedo. Só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã, a qual já estava muito estranha. Foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou. Nossa, que coisa mais estranha! Em 5 segundos, ela voltou ao normal. Qual foi minha surpresa nesse momento quando olhei para o chão, do lado da minha sombra, e um pouco atrás dela havia a sombra de um homem alto com um chapéu. Naquele momento, minha reação foi olhar imediatamente para trás. Foi quando veio aquele vento estranho e me arrepiou o corpo todo, mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava vazia, não havia ninguém além de mim. Fiquei muito assustada e então me dei conta que aquilo não era do nosso mundo. Com muito medo e confusa, comecei a andar rápido até a parada de ônibus. Quando cheguei lá, virei de frente para a rua e do outro lado dela estava o mesmo homem, só que agora não era a sombra, e sim a sua forma. Estava embaixo de uma árvore que fazia uma sombra escura. Não conseguia identificar o rosto, pois o chapéu estava abaixado na altura dos olhos, e como eu imaginava, era um homem muito alto, e também usava um terno escuro. Em um momento de desatenção, aquela pessoa sumiu de onde estava. Segundos depois, foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua e logo veio meu ônibus. Resumindo minha experiência, hoje pelo relato de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa e muito menos um espírito. Acredito que seja o demônio, pois já li e ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas com a minha, e também porque a Umbanda diz que Exu, o demônio, vem na forma de um homem alto de terno preto e com um chapéu que tapa seus olhos. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza, é porque foi o mal quem realizou aquele desejo, e um dia o Senhor da Maldade, que é o demônio, virá te visitar. É uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal. Os dois lados existem e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é demônio. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.